uma excelente semana para todos, uma ótima segunda-feira, que Deus ilumine e abençoe toda a sua vida, toda a sua família e tenha os seus caminhos abertos. Bem, quem teve os seus caminhos abertos foi o senhor Fernando Melo. O meu nome é Fernando Melo e hoje tenho uma empresa voltada para a marcenaria e carpintaria. Antes de ser dizimista, a minha vida era fracassada porque eu recebia no final do mês, trabalhando por conta de outrem, claro, e derivado aos vícios que eu tinha e pela vida que eu levava, quando chegava o dia 10 ou máximo, já não tinha dinheiro. E então, até o final do mês, era levar a vida assim um pouco com escassez, digamos assim. Porque o dinheiro não dava para nada praticamente. A parte mais crítica foi quando eu não tinha condições de pagar uma casa, que eu já tinha família constituída e não tinha condições de pagar uma casa. E por sua vez fui para a casa da minha sogra. A minha sogra tinha duas casas em conjunto e então ela fez o favor de me acolher lá em casa dela. Eu acho que, como todos os homens, né, sentia-me um pouco humilhado, né, porque eu tirei a minha esposa de casa da minha sogra e depois chegou um certo momento que eu não tinha condições de ter uma casa para podermos habitar. E então foi uma fase um bocado complicada e humilhante até. Eu era um homem sem objetivo e por isso eu não fazia nada para mudar a situação. E a minha vida estava do jeito que estava. Eu, quando cheguei à igreja, a convite, através da rádio, a minha vida começou a mudar, mas eu ouvia falar do dízimo, mas não me tornei logo dizimista, porque tudo aquilo para mim era novidade. Porque eu nunca tinha ouvido falar do dízimo, né? Então, quando cheguei à igreja, então fiquei um pouco de pé atrás, né? Mas, como a minha vida foi sendo transformada, eu, passado poucos dias, vi-me livre dos vícios que eu tinha e comecei então a perceber que algo estava a mudar na minha vida. Então eu comecei a dar mais crédito à palavra que saía do homem de Deus do altar e eu então obedeci à palavra e me tornei dizimista. A partir daí então é que a minha visão começou a mudar, porque o dinheiro começou a ter mais proveito, ou seja, até então o dinheiro chegava ao dia 10, já não tinha dinheiro e a partir de que eu me tornei dizimista, o dinheiro começou a chegar. Depois comprei um apartamento, passado mais alguns anos aí comprei uma vivenda e a minha vida começou a mudar aos poucos. Até que então Deus me deu uma visão de abrir a minha empresa. Participando das reuniões de segunda-feira, das conquistas financeiras, Deus foi-me abrindo a visão, dando força, coragem, né? E que eu então cheguei a uma altura que eu tomei essa decisão de ir em frente. E Deus tem-me abençoado. Durante esta pandemia, graças a Deus, nunca faltou trabalho e as coisas estão a evoluir dia após dia. Hoje posso dizer que com frequência saio com a minha esposa, vamos jantar fora, vamos passear, vamos passar férias, todos os anos vamos passar férias, vamos a vários lados e até então isso não acontecia. Hoje, visto aquilo que eu gosto de vestir, como aquilo que eu gosto de comer, quer dizer, não falta nada. A minha vida mudou completamente, é completamente diferente daquilo que era antes. Então hoje eu vejo que na altura que eu ficava com 100% daquilo que eu ganhava, não dava para nada. E hoje, com os 90% que eu fico, dando os 10% para Deus, esse 90% rende muito mais do que o 100% que eu ficava na altura. Porque hoje desfruto de uma vida muito melhor do que na altura eu não conseguia. Hoje eu posso dizer que tenho uma vida muito melhor, tenho carros, tenho casa,
tenho a minha empresa, não é? Mas, acima de tudo isso, a maior riqueza que eu conquistei foi o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo realmente nós não somos nada. Ainda que conquistasse tudo que este mundo possa oferecer, mas sem o Espírito Santo realmente nós não somos nada. E eu não era nada sem o Espírito Santo. O que estava fechado para ele, Deus abriu. O que estava torcido para ele, Deus endireitou. É isso que acontece quando nós recebemos o poder e a direção de Deus. Com esse poder, com essa autoridade, com essa fé, com essa direção, ideias, inspirações, orientações divinas, nós chegamos aonde temos que chegar. Nós passamos a ser o que temos que ser, alcançar o que temos que alcançar, ter o que devemos ter. Mas sem o seu poder e sem a sua direção, parece que o trabalho é em vão. Não é isso que acontece para si? Você trabalha, luta, se esmera, mas parece que tudo é em vão, tudo é em vão, tudo é em vão. Nada dá certo. Você não vê o fruto do seu trabalho. Está faltando o poder e a direção divina para a sua vida econômica e financeira. Então, não importa se você está desempregado, endividado, está falido, está pensando em fechar o seu negócio, problemas na justiça, problemas com o banco, não importa se você está na lama, Deus vai lhe levantar e limpar a sua vida profissional, econômica. O exemplo, o testemunho do Sr. Fernando prova isso. Hoje, em todas as igrejas, nós temos o Congresso para o Sucesso. Aqui no nosso cenáculo do Funchal, esse Congresso para o Sucesso acontece às 7h30 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde e 7h30 da noite. E todos receberão, quem ainda não tenha, e quem fará esse pacto de estar toda segunda-feira, receberá o peitoral do poder e da direção. Um elemento, nós vamos explicar ainda hoje, um elemento sagrado que somente o sumo sacerdote usava no passado para buscar a direção de Deus e atender a necessidade do povo, para julgar a causa do povo com autoridade. O poder e a direção faz você avançar e avançar com qualidade. Rua Doutor Brito Câmara, número 32, aqui na cidade do Funchal, é em frente à rotunda dos bombeiros sapadores. Sente-se desanimado e sem direção? Parece que tem um peso sobre os ombros impossível de suportar? Talvez esteja desempregado, na falência ou com dívidas ao ponto de faltar dinheiro para tudo. E esta situação de miséria traz problemas em todas as áreas da sua vida. E o único pensamento que vem à mente é de desaparecer ou pôr fim à sua vida por não ver a solução. Não faça isso. Tudo o que precisa é de usar a sua fé para sair desta situação. A Bíblia fala sobre o peitoral do sumo sacerdote, uma peça com 12 pedras que simbolizava o caráter imutável de Deus. Quando o sumo sacerdote entrava na presença do Deus Altíssimo, pedia a direção divina e o poder divino para o povo. Nos dias de hoje não é diferente. Para se ter uma vida realizada em todas as áreas, é preciso o Espírito Santo. Talvez já tenha feito de tudo para vencer esse problema. Mas, sem a direção de Deus, a sua força é limitada. Mas Deus não é limitado e a sua direção nunca falha. Receba as 12 pedras do poder e direção divina que foram consagradas nos 4 cantos de Portugal. E a partir desta data, todos irão ver na sua vida que o Deus do passado é o mesmo dos dias de hoje. Receba a direção e o poder divino, a solução para os seus problemas e uma vida de sucesso em todas as áreas da sua vida. Chamo-me Juliana Gomes, tenho 32 anos e trabalho numa fábrica. Antes de chegar à Igreja Universal,
Eu vivia num lar com muitas discussões, brigas, falta de dinheiro. Também carregava dentro de mim uma mágoa. Uma vez tive uma discussão com a minha mãe e ela olhou-me nos olhos e disse: nunca mais me chames de mãe. E aquela palavra foi aos 10 anos. Ficou dentro de mim e eu carreguei aquilo durante 10 anos dentro de mim. Quando eu queria chamar de mãe, não saía a palavra. Eu chamava pelo nome dela e ela não se apercebia disso. E eu sentia-me inferior aos meus irmãos, porque eu tenho mais 3 irmãos. E eles podiam chamá-la de mãe e eu não, porque eu fui proibida. Entretanto, eu casei-me e os problemas que estavam na minha casa, de certa forma que eu quis fugir deles, passaram para a minha. Discussões na mesma, a falta de dinheiro continuou, eu pedia dinheiro emprestado a familiares, eu humilhava-me, era desprezada. Quando me viam, assim, já vêm pedir, e foi muito difícil. E a vida não desenvolvia por nada, tinha ali algo que me prendia. Algo que me prendia, era um vazio, tinha complexos, medo, eu sentia, não via vultos, mas sentia presenças. Eu tinha que dormir sempre com a luz acesa. O meu fundo de poço foi quando eu peguei na minha aliança e atirei na cara do meu marido, porque já não queria mais nada, não queria mais nada com ele, porque eu não queria levar a mesma vida que minha mãe, outrora, até então, levava, e eu estava a ver os mesmos acontecimentos. Eu fui convidada pela minha mãe para ir à Igreja Universal. Ela também foi convidada por outra pessoa, que então teve conhecimento que existia a igreja, e começou a frequentar. Começou a ver melhoras e transformação na vida dela. E, entretanto, ela convidou-me. Quando cheguei à Universal, fui bem recebida. A direção que me deram, as palavras que eram lá ditas, iam de encontro à minha necessidade, eu só chorava. Aquilo levou-me de tal forma que eu saí de lá, parecia uma pena, leve, e assim, uau, é para mim, isto é para mim. Logo, nessa primeira semana, já as brigas em casa já desapareceram. Os problemas financeiros que eu tinha, fui aprendendo lá como vencê-los, como dar a volta por cima. E eu então fui pondo em prática, fui liberta da mágoa, me disseram o que é que eu tinha que fazer, liberta da mágoa, consegui perdoar a minha mãe, fui ter com ela, pedi-lhe perdão. A vida financeira comecei a conquistar, a deixar de pedir dinheiro emprestado, deixei-me de humilhar-me, comecei a conquistar e a manter, de grau a degrau, e libertei-me de tristeza, de mágoas, de medos que tinha e complexo e tudo isso. Eu ouvi falar do Espírito Santo e a importância dele. E uma vez que eu tinha vencido todas as outras etapas, porque eu fui pela dor. Foi por convite e fui pela dor. Mas uma vez que estava vencendo e que tinha vencido muitas outras etapas, ouvi falar do Espírito Santo e que ele completava, que ele preenchia. Então eu, em casa, jejuava, orava, de madrugada, os meus pensamentos sempre conectados nele, sempre a pensar, leitura da Bíblia. Um dia foi em casa, eu coloco um fundo de oração e vou buscar o Espírito Santo em casa. Foi aí. Eu derramei-me aos pés de Deus e só chorava. Mas foi uma coisa incrível. Houve paz, coisa que eu não tinha antes. Houve paz, inundou uma paz, um desejo. Eu quando me levantei para cima, eu queria eu tenho de falar mais a alguém que isto aconteceu. Eu queria sair de porta fora. Para mim aquilo foi único. Encontrei Deus dentro de mim, que até então tinha tido por fora.
e tive que quebrar o orgulho e tirar dentro de mim toda a sujeira, todo o lixo, depender totalmente dele. Eu não sou nada, eu estou aqui, eu quero te conhecer. O lado de fora, conquistas exteriores, eu já conquistei, mas e a ti? Eu quero te conhecer. Então foi aí que eu me derramei e veio essa paz que todos falam, mas só quem a tem é que sabe explicar. Porque encontrei algo maior, aquilo que eu procurava, aquele vazio que estava lá, foi preenchido, que ninguém conseguia preencher até então. Então eu comecei, não logo nesse dia, mas no dia a seguir comecei a evangelizar, a falar, não tinha medo. Até então eu tinha vergonha de falar de Deus, depois não tinha medo, aquilo desapareceu, era mesmo, o objetivo era ser usada para falar e ganhar outros. Meus pais hoje não se veem, têm paz em casa, eu também consegui a paz que desejava. Já não vejo mais aquelas discussões, principalmente devido à falta de dinheiro. Isso hoje acabou, que eu hoje tenho casa própria, carro, bom emprego. Hoje tudo mudou. O Espírito Santo para mim representa paz, que eu nunca tive até então, tranquilidade, domínio próprio, mansidão. Representa, é mais do que, eu posso ter família, mas ele é mais do que a família. Eu tenho que colocar em primeiro lugar. Em primeiro lugar, é o primeiro, é o meu ídolo, é ele. E nesta quarta-feira teremos o grande dia da festa. Há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Há exemplo dos casos verídicos de pessoas que foram transformadas por obra do Espírito Santo, que se arrependeram, que se entregaram e Deus as aceitou, Deus as mudou, Deus as moldou e a transformou. Deus quer fazer o mesmo consigo. Eu sei que a vida de muitos é uma vida de tristeza. Eu sei que o interior de muitos, não é festa não, é guerra, é luta, é tristeza, angústia, choro, depressão. Mas Deus quer mudar esse interior. A festa que há no céu, quando um pecador se arrepende, é a mesma festa que há dentro de nós, quando o Espírito Santo é derramado. Venha buscá-lo com todas as suas forças nesta quarta-feira, em todas as igrejas universal. Qualquer informação, o 21-836-8008. A cada 40 segundos, uma pessoa termina com a própria vida. Todos os anos, o suicídio ceifa a vida a 800 mil pessoas. Os problemas, o desespero e a falta de alternativas levam muitas pessoas a encarar esta como a única opção. O que poderia ter sido feito, o que poderia ter sido dito, que ajudas poderiam ter sido dadas para evitar tamanha tragédia. Linha SOS Espiritual, a palavra certa no momento de desespero. 21-836-8008.